E por não entender, a gente vamos ficando fraco na fé, a gente não quer dar lendo, pega só no domingo, quando vem para a igreja. Mas eu coloquei um negócio, coloquei no meu coração isso, que eu vou ler a Bíblia toda. Como esse ano já não vai dar mais, o ano que vem eu quero ler ela todinha. Ainda bem que já está acabando, falta só 63. 3 eu já li. E eu comentei isso com o irmão lá na beira do rio, que eu ia ler a Bíblia todinha, ia pedir o discernimento do Espírito Santo, ele me revelar a palavra de Deus, para mim ter conhecimento dela, para que eu não possa ser enganado, porque a gente às vezes tem muitas perguntas para fazer. Eu ia perguntar isso até para o pastor. E olha só como é que a Bíblia ela é maravilhosa. Me ia perguntar ao pastor Brasil, nós somos descendentes de quem? De quem nós somos descendentes? De Adão? De Caim? Ou de Noé? De quem nós somos descendentes? O irmão Saulo falou semana retrasada que Enoque foi a 7ª geração e Noé foi a 10ª, a última. Mas eu não vou responder isso aqui para vocês agora não. Se eu esquecer, me lembra no final do culto. Porque como você vê, como é importante a gente estar lendo a Bíblia. Porque sabe por quê, irmão? Eu vou falar isso para você, porque a Bíblia fala aqui de graça para o Senhor receber, de graça para o dar. Não é porque eu descobri isso que eu sei agora que eu vou ficar para mim. Porque certa vez, uma vez eu levei meu carro para consertar, o carro que eu tinha, levei para consertar e um rapaz sentou do meu lado. E foi uma coisa muito interessante na Bíblia. Eu falei, caraca, irmão, onde está escrito isso? Aí ele falou assim, na Bíblia. Mas qual livro? Sabe por que ele falou para mim? Procura. Misericórdia. Aí eu fico analisando. O cara desse aí, sabe que ele poderia, vou falar isso aí, ele poderia ter salvado uma vida. Porque descobriu isso e não quis compartilhar. Mas amém. Mas eu estou falando isso porque eu quero que você aprenda isso aí. Porque Deus fala que quando Ele dá de graça para uma pessoa, você tem que também dar de graça. Ele não te cobra nada por você. Mas glória a Deus. E a palavra de Deus fala assim, capítulo 18, versículo 1 até o 4. Desse jeito. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança e colocou na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais essas crianças, nunca entrarão no reino dos céus, no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Só para terminar o que eu estava contando, para voltar aqui para o culto, quando eu falei para ele que eu ia ler a Bíblia toda, ele falou assim para mim: não, Ezequiel, não, Lídio, não lê não, precisa não, lê só o necessário. Aí eu pergunto para ele: por que é o necessário? O que é necessário para ele, para mim, para você? Porque se eu for colocar a Bíblia todinha e só colocar o necessário aqui, eu vou colocar, sabe o quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi o Filho, para aquele que nele pensa. Mas tem o quê? A vida eterna. Então, a gente tem que ir mesmo para saber. Porque vai chegar um tempo que isso aqui não vai cair de mais nós. E você tem que ter conhecimento da Bíblia, não para debater. Porque se eu for conversar com ele, eu vou debater a Bíblia. A Bíblia não é isso, o Evangelho não é isso. A gente tem que estudar isso aqui para a gente ter conhecimento dela. Para nós não ser enganados no dia da tribulação ou no dia do juízo. Mas glória a Deus. Eu pergunto para você, igreja: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior na igreja?
Quem é para você, para mim? Você vai perguntar, você vai falar assim, Ezequias, aqui na igreja, o maior é o pastor Creuso. Amém, ele é o maior. Mas eu quero falar para você que, infelizmente, pode ser você que está sentado aí, o maior reino de Deus. Como assim, Ezequias? Como eu posso ser maior que o pastor Creuso? Se você faz a vontade de Deus, como ele te pede, você é maior. Só que o meu pastor, o pastor Creuso, e nós que fomos ungidos, qual a diferença entre você? Nós merecemos com respeito, mas isso não quer dizer que eu estou aqui, eu sou mais do que você que está aí. E você que está aí, você pode ser mais do que eu que estou aqui. Porque você jejua, você ora, você faz tudo isso. Não que eu não faça, mas você faz mais do que eu. Sabe por que eu vou te dar um exemplo? Davi, olha só, igreja, Davi, ele fazia o que para Saul? Só o bem para Saul, o rei Saul. Ele só fazia o bem, e Saul queria matar ele. Se você ver, Davi só fazia coisas boas, tocar, até matar o gigante Golias, e todas as covardes, e ele foi lá e matou. Qual é o motivo que Saul não tinha de matar Davi? Nenhum. Mas, colocando assim, o meu pastor e o rei Saul, quando o rei Saul pegou os seus soldados, foram atrás para matar Davi, o que aconteceu? Deu vontade de ele dar uma barrigada. Você que entende, né, irmão? Tem uma barrigada, né? Deu vontade de dar uma barrigada. Ele tinha 300.000 cavernas. E ele se escondeu aonde? Aonde estava Davi? Aonde estava Davi? E com certeza ali na hora dele lá, tirou a sua armadura, tirou tudo, e foi fazer a sua necessidade. Ou seja, Davi estava com o queijo e a faca na mão para matar Saul. Sabe por que ele foi? Ele foi lá só, tirou um pedacinho da roupa dele. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele ficou constrangido só de fazer isso. Meu Deus, será que Deus não vai me castigar por isso? E o que tu matou, rapaz? Ele teve a chance, tu estava com a faca e o queijo na mão, por que tu matou ele? Eu que vou tocar no ungido do Senhor. Então, irmão, nós, assim, como pastor Creuso, nós merecemos o respeito. Mas isso não quer dizer que não seja um pecador, que nós não falhamos. Nós somos seres humanos. A gente trabalha, a gente tem família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Nós passamos por guerreiro. Se eu for contar o que eu passo, irmão, tu chora comigo. Mas 43 anos até agora, Deus tem me sustentado. E sabe por que Ele tem me sustentado? Porque Ele me ama. Eu não sou merecedor de nada, mas Deus me ama tanto que Ele tem falado isso comigo. Filho, eu te amo. Eu te amo. Sabe o que Deus fala para mim? Desse jeito. Ezequias, quem falou para você que seria fácil? Aonde é que tu está falando que eu falei para você que vai ser fácil? O que eu falei para você é que vai valer a pena. Glória a Deus, irmão. Então Davi teve a chance de matar Saul. E nós talvez temos a chance de fazer o que Davi fez. Aonde eu quero chegar? Porque muitas vezes a gente ora para pessoas, tem pessoas, irmãos, de verdade, tem caráter, tem personalidade, mas o foco nosso é Cristo. Porque se eu for depositar minha fé no meu pastor, o mesmo vacilo que ele dá, já era, já foi.
no seu coração que o centro de tudo é Jesus Cristo. Ele sim é o exemplo de uma unidade para mim e para você. E interessante que quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino de Deus, e ele chega assim e fala assim, só para me concluir o que eu estou falando aqui, fala no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 33, só para me explicar, tentar explicar isso para você. Marcos, capítulo 9, versículo 35, 33 ao 35. Amém, irmão? Marcos 9, 33 a 35, 34 diz assim, ó. Jesus e o discípulo chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinha discutido sobre qual deles era o mais importante. Vocês acharam, irmão? Acharam, né? Beleza? Agora eu vou voltar aqui de novo só para 18. Aí Jesus, os discípulos, por ter sido escolhidos ali, que ele sabia entre eles qual era o melhor, qual era o maior entre eles. Aí Jesus fez, sabe o quê? Já perguntou para eles, eles ficaram calados, porque Jesus tinha perguntado aqui. Aí Jesus pegou assim, chegou a suplicar, chamou uma criança, colocou no colo na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Olha só, irmão, nunca entrarão. Se você não se converter e não mudar de vida. O que isso quer dizer? Por que Jesus pegou a criança e deu um exemplo? Irmão, fala a verdade para mim. Qual é a vantagem que uma criança tem? A criança assim, desculpa, tá, Michel, só vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a filha do irmão Michel, quando sai do carro, já sai correndo, já sai com a cidadania, beijando a pequenininha, a Brenda, né? A Brenda, sai abraçando, sai beijando, dança bem louvor, já vai para o braço da mão, depois vem de novo, né? É uma criança, irmão. É inocência. Criança gosta de brincar, gosta de se divertir, gosta de dar o quê? O pastor Cláudio, quando ele vai para casa, ele gosta de brincar com a cara, sabe de quê? De dormir. Agora vem que dorme aqui, sabe por quê? Porque ela não para, irmão. Gosta de brincar, de dormir com ela. E é assim mesmo, né? 24 horas por 48 com ela. Entendeu? Aí, os discípulos até repreendiam as crianças. E por que Jesus deu esse exemplo de criança? Porque o próprio Jesus foi criança. E a Bíblia, irmão, fala, sabe o quê? Que tem anjos diante de Deus, intercedendo pelas crianças. E digo mais, a Bíblia fala, no livro de Mateus, capítulo 24, que quando ouviram do Filho do Homem vir, ai das mulheres que estiver grávidas. E a Bíblia diz mais, ai daquele que afastar de mim os pequeninos. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Olha só, irmão, como eu e você temos que se converter, porque senão a gente nunca vamos entrar no reino de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa, uma verdade para você. Fala com uma pessoa, com teu parente, seja lá quem for, um amigo, mas essa pessoa nunca mais ir na sua casa. Vai, a partir de hoje, eu nunca mais entrar aqui na minha casa. Essa pessoa morre, não vai. A partir de hoje, ó, não fala mais comigo não, hein? Eu não te perdoo não. Fala isso com uma pessoa adulta. Agora, se eu pegar minha filha, que
tem 5 anos, e bater nela, corrigir ela, por 5 minutos. Naquela hora eu posso até chorar com ela, e me arrepender depois, mas eu corrigi. Mas 5 minutos depois eu chegar, filha, vem cá, dê um abraço, papai te ama, ela vem também. Então, se eu e você continuarmos assim, com esse orgulho, com essa soberba, a gente nunca vai entrar no reino do céu. E Jesus deu esse exemplo. E ele está falando assim: a pessoa, aqui no versículo 4, a pessoa mais importante no reino dos céus, é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Olha aqui, irmão, para mim, por favor. Tem um ditado popular que eu escutei muito isso aí, já falei também. Fala assim: os humilhados serão exaltados. Lembra que eu falei que é importante ler a Bíblia? Agora eu quero que você fale para mim onde está escrito isso aí. Vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Tem isso aí ou não tem, igreja? As pessoas falam: os humilhados serão exaltados. Mateus capítulo 5, versículo 5. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: felizes as pessoas humildes, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas humildes. E lá onde eu li, fala o quê? Feliz, a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha. Aquela que se humilha. Aí eu te pergunto: o que é se humilhar para você? O que quer dizer o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã? Já escutaram isso? O teu louvor diz aí? O choro dura uma noite, mas a alegria virá. Irmão, é isso aí. É você passar a noite nos pés do Senhor, se humilhar para Ele, pedir a sua misericórdia, pedir o seu amor, pedir o teu seguimento, está jejuando, está clamando nos pés dele. Você vai estar ali, mano, ali, ó, diante de Deus, ali nos pés dele, porque só Deus pode resolver o que você necessita, o que você precisa. E tem pessoas que, sei lá, é como foi nessa eleição agora de Deus. Em vez de falar falso, fala o quê? Fake news. É fake news, não, é falso mesmo. Então isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala que eu tenho que se humilhar. E muitas pessoas não fazem isso. Entendeu, irmão? Mas eu tenho aprendido isso. Sabe por quê? Irmão, às vezes você pensa que a gente, não sei como eu posso explicar isso para você, mas às vezes eu estou tão sensível por Deus, que às vezes meu filho está assim perto de mim, longe, ou eu estou em casa, eu estou chorando, irmão, por dentro, de como Deus foi bom comigo e sim bom comigo. E eu não sou um cara de chorar muito, eu choro por dentro. Às vezes eu estou remedando uma garrafa ali, e ele está ali do meu lado, eu estou chorando, escutando a palavra, escutando o hino, e chorando, me humilhando. Você sabe por que eu quero ler a Bíblia e aprender? Porque eu quero revelação. Eu quero me colocar na história que está sendo narrada. E eu quero isso aí.
Eu posso estar lendo a Bíblia, jejuando, estar orando, me consagrando por bens. Sim, eu posso estar fazendo isso. Só que a Bíblia fala para mim que eu tenho que buscar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. As bênçãos é bom, não é, irmão? Uma libertação do seu marido, do seu pai, do seu irmão, é bom, não é? Um emprego bom, dinheiro na conta, é bom, não é? É, igreja. Isso aí é só um complemento da tua fé. Deus vai te dar isso aí. Só que tem pessoas que querem primeiro a bênção, depois quer Deus. Infelizmente, isso não vai acontecer. E eu tenho, graças a Deus, tenho aprendido isso, porque quando no livro de Jeremias, capítulo 45, versículo 5, fala que Baruque, ele pedia para Deus riqueza. Aí Deus fala assim: Baruque, não peça isso. Não peça isso. Porque isso não vai te dar. Eu não vou te dar isso. Glória a Deus, você está entendendo? Estão entendendo? E aí, e aqui no capítulo 18 ainda, quando Jesus pegou uma criança, colocou no seu colo, e ele até citou João Batista. E olha que João Batista foi o top do tops. Foi o top da galáxia, porque ele que preparou o caminho da vida de Jesus. Mas ele colocou quem? Uma criança. Então eu e você, irmão, quando estivermos no céu, a gente tem que se ser como uma criança, se tornar como uma criança. Glória a Deus. E o que você entende sobre humildade? Olha para a igreja. Tem pessoas que colocam outro ditado popular entre humildade e pobreza. Pobre. Ixi, agora você disse, vai falar da minha vida. Ele foi lá na minha casa, viu que eu sou uma pessoa humilde, agora vai falar de mim. Jamais eu vou falar isso. Quem sou eu para falar da sua vida? Quem sou eu, meu irmão? Agora eu posso falar da minha. Porque as pessoas confiam de assim, vai na casa do irmão, a casa do irmão é tão humilde. Irmão, isso não é humildade, não. Sabe por quê? Até o próprio Jesus citou isso na Bíblia. Está na Bíblia. Que quando as pessoas chegaram no templo a ofertar, dava os que estavam sobrando. E Jesus falou assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. A melhor oferta que teve aqui, sabe qual foi? Dessa pobre viúva. E pobreza, irmão, pobreza não é sinal de pecado, não. Não é porque você é pobre que você está pecando. E pobreza, o que é pobreza? É uma necessidade daquilo que você não pode ter. Que você almeja, mas você não pode comprar. Como o fato de você ser o quê? Pobre. Eu vinha estudando, analisando a Bíblia e essas palavras e vendo o quanto Deus é bom comigo, o quanto foi bom comigo, o quanto tem sido e vai ser bom comigo sempre, se eu fazer a vontade dele. Eu me lembro, irmão, quem conhece o pai do Luiz Guimarães aqui, do Marcos Freire, eu morava no final da quadra, porque tem para quadra, não sei o que é agora, na parada de ônibus. E a mamãe conseguiu uma vaga para mim no Marcos Freire. E eu tinha que bater pernada todo dia, ir e voltar, ir e voltar. E quando eu tirava a calça do menino, parece que eu andava com a calça, tanto andar para a escola, de tanto andar, parece que quando eu tirava a calça, parece que eu andava em mim. Chegava a ficar brincando. E outro, era só queda. Bateu e chegou. A vontade de ter um chute daquele espelho daquela época. É como se fosse agora um reboque.
bicho que está pequeno. E as bolsas? E as bolsas? Não tinha como não, era saco mesmo de arroz. E o pior, você quando tem que chegar em casa, você tem que comer e pegar uma caixa de vender, irmão. Sair para vender. E o adolescente crescendo, você que é homem, você sabe o que eu estou falando. Quando você vai ficando um rapazinho, de irmãozinho começa a crescer já, né? Quando você começa a se formar. Eu tinha vergonha disso. Mas é o que? A necessidade. Então isso é pobreza mesmo, não humildade. Humildade é você ter o quê? Você ser o quê? O que é humildade? É você ser submisso a seu líder, a Deus. O que é humildade? É você ter o conhecimento de Deus. Porque quando Deus chegou para Daniel e falou assim: Daniel, eu vou te revelar algo, mas não temas, não tenha medo, porque eu vou revelar isso para você, porque você tem se humilhado diante de mim. E o que Daniel fazia? Daniel só orava só uma vez por semana, 3 vezes ao dia. Está tão frio que eu vou mandar jantar. Glória a Deus. Então, humildade é isso, irmão. Porque uma pessoa humilde, ela edifica outra pessoa. Uma pessoa humilde, ela edifica. Tem pessoas que elas são tão azedas, que ela azeda a vida de outras pessoas. A pessoa tão azeda, irmão, que ela não quer que você prospere, e ela até azeda a vida das outras. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu sou do tempo da Resgatinho, lá no tempo de Porto Velho, quando a Resgatinho era pequenininha. Eu sou desse tempo. E quando o Rock Mano foi para Ensaiar, eu vejo com ele, nem gostava. Quando ele chegava às 5 horas, 5 e meia, o culto era só às 6 e meia, ficava ali esperando aquele negócio um dia. Mas eu vim, eu sou desse tempo. E uma vez eu fui escalado. Eu, o irmão Francisco estava com nós, o irmão Marcelo, o irmão Michael e o presbítero Saulo. E quando nós chegamos lá no encontro, eu peguei o colete verde, que é do apoio, e o irmão presbítero Saulo, mas o irmão Michael pegaram o vermelho, que é da inquisição. Aí o irmão Saulo bateu o olho em mim, falou assim, tomou um susto, irmão Zequias, colete verde. Aí eu entendo, irmão, a sua reação, porque eu sou mais velho do que ele. E o irmão Saulo, o presbítero Saulo, ele foi ungido primeiro do que eu. Mas eu, quando tenho sido ungido, eu vou ficar com raiva dele, irmão. Ou eu vou questionar o meu pastor. Se ele foi, glória a Deus pela vida dele, ele cresceu. E eu senti o seu remorso ali. E apoio, não sabe o que é apoio? Já trabalhava com isso aqui, é lavar banheiro, né? Limpar o corpo dos irmãos ali, o vômito e etc, né? Mas eu jamais vou querer ser mais importante do que ele. Porque tem pessoas, eu vou chegar onde eu vou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Porque tem pessoas na nossa igreja, no nosso meio, que quando tem aqui um culto para ministrar, a pessoa está escalada, vai ir para a salinha, nem vai. Não vai, eu vou perder a palavra lá, vou cuidar do filho dos outros e vou ir com nojo. Mas Jessé, o profeta Samuel, quando chegou na casa de Jessé, que Deus falou assim: vá na casa desse homem aqui, que lá tem um rei, um novo ungido. Presta atenção, igreja. Aí, o irmão não quer ir, vai perder a palavra.
Aí o irmão Saulo está na intercessão, estou no apoio, lá atrás. Aí o profeta Samuel chega na casa de Jessé e fala assim: eu quero ver os seus filhos. Aí o profeta Samuel aproveitou, né? Com certeza bateu um lightzinho, uma jantazinha, sentaram ali, e ele começou a apresentar os seus filhos ao profeta. E acabou eles e falou assim: não tem mais? E o Jessé tinha até esquecido de Davi. Não tem nenhum mais novo. Eu tinha até esquecido dele. Ele está cuidando das ovelhas. Então chama ele que eu quero ver. E o profeta Samuel, quando viu Davi, o seu coração deu um remorso nele. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pego o irmão Michel. Tem um magrinho aqui. O irmão ali. O irmão da né? Colocar os dois assim, parelhados. Aí o profeta Samuel falou assim: mas é esse sim. Não dava nada com ele. Bicho magrinho, meu irmão. Da pessoa ali 0,25. Mas é esse, pai. É esse mesmo. Samuel, você vê exterior. Eu vejo o coração. E eu falo uma coisa para você, irmão. Quando Deus conseguir o teu coração como está conseguindo o meu, quem percebeu que eu vim hoje só? Ele vai te dar tudo que você precisa. Porque quando Deus tiver o teu coração e o meu, você vai ter uma paz na tua vida. Porque o importante, irmão, é você estar bem com Deus. Mesmo que você não esteja bem. Estou dizendo que eu estou bem na minha família, não estou bem. Estou bem com a minha esposa. Estou tranquilo. Estou sossegado, estou fazendo uma comigo. Mas eu estou tranquilo. Estou firme. Forte, bonito. Opa, forte. Amém? Mas quando Samuel viu, caraca, o coração dele foi meio que chamado uma água assim, ó, no fogo. Ele foi. Porque tem pessoas, irmão, que pensam porque está na salinha, pensam que Deus não está vendo. Porque o irmão está lavando com ele lá, Deus não está vendo. Aí vamos supor que Jesus vem agora, vai arrebatar a igreja, vai levar só o povo daqui que está lá cuidando. Vai ficar? A pessoa que está cuidando vai ficar? Não vai, irmão. Porque a igreja é o que? O corpo. Tem como o pastor Celso pregar e tocar uma guitarra ou uma bateria? Não tem. Mas glória a Deus. Então eu e você, nós temos que aprender de quem é a humildade. Já falei tanto no pastor Celso hoje que eu acho que tem que mudar o nome, né? Vou mudar para o irmão Saulo. Né? Eu tenho que aprender de quem é a humildade. A Bíblia fala, sabe o quê? Olha só, igreja. Presta atenção. A Bíblia fala assim: desse jeito, Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Amém. Então aprenda de Deus a humildade. Porque o top dos top se fez humilde aqui. E tem pessoas que querem ser mais do que outros irmãos na igreja. Porque canta bem, porque prega bem, porque toca bem. Irmão, não sei nem pregar. A única coisa que você fala é de Jesus, que Jesus é bom, que Ele mudou a minha vida. Essa semana eu estava comentando com um irmão aqui na igreja, que eu estava escutando os louvores aqui no meu celular. Um tempos atrás, sabe o que eu escutava? Aqui estou mais um dia, sobre a graça e a bondade do vigia.
Você não sabe como é caminhar com a cabeça numa mira de maracatu, da trabalhadora alemã ou de Israel, que está salvando o Papa. E hoje, mano, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Como eu falo, Deus tem sido tão bom comigo. E a gente tem que pagar um preço mesmo. Porque uma vez eu comentei aqui, eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou o melhor. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Sabe por quê? Porque quando eu estou pedindo muito para Deus para me decorar coisas, eu esqueço dele, tenho uma revelação e esqueço. Vai me lembrar, mas eu quero decorar aqui, eu memorizar. Sabe por que Deus está vendo tudo? Porque quando. Não era aquele guerreiro, meu Deus, que matou o egípcio? Moisés, né, pastor? Moisés, né? Que matou o egípcio? Moisés, né? Ele viu que estava maltratando o povo, aí ficou escondido por ali sem ninguém ver. Sem ninguém ver. E foi lá e meteu a faca no egípcio. Ninguém viu, mas quem viu? O que ele fez? Deus viu. E muitas das vezes você está lá se consagrando, você está jejuando, você está orando, você está levando uma vida digna diante de Deus e nada está acontecendo. Você que pensa que não está acontecendo. Você que pensa que não está acontecendo. Sabe por que você pensa? Porque você está se humilhando diante de Deus. Só que vai chegar o tempo e a hora de você receber a sua bênção. Porque muitas vezes a gente quer a bênção, a gente não está nem preparado para ela. Não está nem preparado. Mas você entendeu, irmão, o que é uma humildade e o que é uma pobreza? A semana teve um tempo que o irmão Leandro foi em casa, teve uma cena em casa, ele falou assim: eu pintei minha casa de branco. Aí ele falou assim: caraca, irmão, você é rico, hein? Eu falei: não, irmão, eu sou rico, não, eu sou rico porque meu pai é rico. Mas se eu conseguir aquilo, todos nós precisamos conseguir. Eu me lembro da juventude, irmão, que o tempo que eu era pobre, o papai saiu tocando de casa. Mas eu vou cobrar o quê do outro que não teve estudo? O cara que viveu de seringueiro, cortando castanha, vou cobrar o quê do meu pai? E sabe o que eu penso hoje, que eu tenho uma análise? Eu fico pensando desse jeito assim, igreja, ó. Rapaz, eu fico pensando desse jeito. Como é o mundo? Sabia, pastora Mara? Como é o mundo? Muitas pessoas têm demais e muitas têm de menos. E as pessoas que não têm de menos, quando tem, nem sabem aproveitar. O que está na sua mão, que Deus dá. Porque, por exemplo, não estou vendo onde falar não, irmão. Ontem eu almocei tão bem na casa do meu pastor, que nós estávamos aqui do dia. E sabe qual foi a minha janta ontem? Não que não tinha para fazer. Peguei minha esposa, fui para minha casa, comi conserva com arroz queimado. Enquanto muitas pessoas estavam comendo carne assada e etc. Minha esposa não quis fazer, eu conversando com o meu sogro, e minha mulher é assim mesmo. Se ela precisa passar uma manteiga assim com uma pedra, ela come. Ela é boa de boa. Me conservazinho com arroz queimado, irmão. E vou te ser sincero, você pensa que eu tinha menos R$50 para comprar uma carne para passar, não tinha não. Mas o que me mantém firme não é isso. O que me mantém firme é a promessa de Deus que tem na minha vida. Que Ele fala para mim, Ezequias, não vai ser fácil. A única coisa que eu te prometo é que vai valer a pena você me servir. Você me servir. Eu oro tanto pelos meus irmãos, porque Deus mudou minha vida, pode mudar a vida dele também. Oro pela vida do meu filho.
Sabe que você pensa, porque eu estou aqui, isso me torna diferente de mim e de você. Torna não. Você tem luta, eu também tenho. Só que a gente tem que estar o quê? Firme. Levar o que o nosso pastor Cássio fala. Firme, irmão, por mais que eu esteja, mas você fica firme. Glória a Deus, igreja. Abra seu livro de Mateus capítulo 20, versículo 18. Então, humildade é isso. Quem é o primeiro é isso. Quem é pobre é isso. Mas Deus vai mudar a tua vida hoje. Eu tenho certeza disso. Mateus capítulo 20, versículo 18. Glória a Deus. Amém? Filho? Glória a Deus. Olha só o que Deus fala para mim e para você. Fala dele assim: escute. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será o quê? Ressuscitado. Vou ler esse aqui. 20. Então a mãe dos 2 filhos de Zebedeu chegou com os seus 2 filhos, perto de Jesus, e curvou-se e pediu um favor. Rapaz, como é que é a gente? Como é que é o ser humano? Jesus estava falando que ia ser entregue, iam bater nele, iam zombar dele, iam cuspir na cara dele, e matá-lo. Ele estava falando isso aí. E no terceiro dia ele ia ressuscitar. Aí a mãe dos 12 discípulos, filho de Zebedeu, que é Tiago e André, chegou e falou assim, a mãe dele chegou assim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu um favor. Aí Jesus perguntou assim: o que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que o Senhor, quando se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Uma simulação aqui, irmão. Jesus, e aconteceu o que aconteceu com ele falando, a mãe escutou. Aí sabe o que a mãe fala? Pega os seus 2 filhos, um lado da mão, do lado direito, e leva lá ao mestre. Mestre, prometa para mim que quando você chegar no seu reino, o Senhor coloca um do lado direito e um do lado esquerdo. Isso aqui é o que, irmão? Isso quer dizer o quê? Que ela queria colocar os seus filhos como se fosse o quê? Mais importante do que os outros. E olha só o que Jesus fala. Versículo 22. Jesus disse aos 2 filhos dela: você não sabe o que estão me pedindo. Por acaso você pode beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. De fato, eles beberam. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Glória a Deus, irmão. Nem o próprio Jesus se manifestou de querer colocar a pessoa
pessoa mais importante do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Por que pessoas buscam isso, irmão? Porque quando eu dei aquele exemplo dos filhos de Jessé, muitas pessoas na igreja, sabe o que eles querem mostrar para o povo, para o seu líder? Currículos, fama. Mas eu não estou interessado nisso não, irmão. Vocês têm que se tornar o quê? Humilde. Mas deixa eu continuar aqui para finalizar. Eu já estou terminando, irmão. Sei que você está vendo, papai, tem uma estequinha de frango aí. Mas eu estou terminando. Só mais uma coisa de culto já finaliza. Versículo 25. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aqui ele fala: quem quer ser o primeiro, que seja o último, porque os últimos serão os primeiros. Que exemplo que eu posso dar para a igreja? Os últimos serão os primeiros. O que Deus revelou para mim? Porque aqui, quando ela pediu, os outros 10 ficaram zangados com os outros 2, porque eles estavam fazendo aquilo. Ficaram bravos, porque eles se sentavam do lado direito e do lado esquerdo, como se fosse importante. Mas sabe o que Jesus falou para mim nessa ministração? Deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Lucas, eu mandei aqui, Mateus, capítulo 9. Antes de finalizar com outra coisa. Então, igreja, quando Jesus falou para os seus discípulos que não cabia ele a escolher esse aí, e o exemplo que eu falo para você, irmão, que os últimos serão os primeiros, quando ele fala que veio para servir e dar a vida, porque até o próprio Jesus lavou os pés, nossos pés, o próprio Jesus fez isso. E o exemplo que eu quero dar para você, sabe qual é? Pode ser de Davi também. Davi foi o último escolhido e foi o primeiro a ser ungido dos seus irmãos. Mas o exemplo mais lindo que eu vejo, sabe qual é? É quando tinha 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo. Preste atenção. Aí eles roubaram de Cristo. Teve um que até insistiu, mas um falou assim: cala-te, nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada por estar aqui. E naquele momento, irmão, de gratidão, de arrependimento, ele falou assim: mestre, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no seu reino. O que Jesus falou para ele? A partir de hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ele foi o último a pedir perdão. E foi o primeiro a entrar no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Os últimos serão os primeiros. Você quer ser o primeiro? Eu quero ser o primeiro? Vamos servir o próximo. Não se preocupa não, irmão. Porque eu já tenho isso comigo. Nada que eu fizer
Deus, nada vai ser em vão. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala para mim, irmão, que se um dia chegar um profeta na minha casa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar na minha casa e me pedir um copo de água, e eu der para ele, Deus fala para mim que eu terei o meu galardão no céu. Agora, se você mudar quantas pessoas, assim, ó, essa semana o pastor Celo, que é meu amigo, o pastor Cadê, né? Ezequias é amigo do pastor Celo, realmente, eu sou amigo dele mesmo. Essa semana, sabe o que ele mandou para mim, irmão? Ele falou assim, mandou para mim, escreveu, mandou foto, mostrei para o irmão Fabrício, de quando ele começou a carreira dele costa. Se tu vê, não tem nada a ver com o homem de Deus agora. Cara, eu queria que vocês vissem, mas ele mandou para mim e falou assim: 14 anos, ou foi 16 anos, sem droga, sem morte, sem nada. E aquela música na fé de Jó chegou a 100 mil, acho que é 100 milhões, uma coisa assim, eu entendo assim, no meio direito. 100 milhões, a música mais tocada de todos os tempos. Recebeu 2 discos duplo de diamante. Quantas almas me desceu para Jesus? E fala, porque eu sou homem. Eu estudo meu rap, só que hoje não é racionais não. Hoje é provérbio X. Hoje é o que? Douglas, ex-realidade cruel. O diabo tem sua estratégia, Deus também tem a sua. Então o rap não é de Deus, o que ele falou para você? Então eu não posso dançar aqui, mas a Bíblia fala para mim que quando um homem se arrepende, a festa é onde? Pelo amor de Deus, falta eu e você crescer o quê? Discernimento. Como é que um homem lança um boné desse? 70 vezes 7. Você podia estar escrito aqui vida nova. Amém, igreja? Irmão Fabrício, vocês entenderam? Deu de entrar na mente, no coração. Eu me preparei, irmão, para trazer essa mensagem para você. E graças a Deus, eu tenho certeza que ela vai edificar a sua vida. Fique de pé. Eu vou colocar um hino. E você vai. Eu vou finalizar. Para você saber, para que você saiba. Quem é o maior? É uma pergunta que eu quero fazer para a igreja. Quem é o maior? Sabe quem é o maior?